O dia em que o presidente Nixon renunciou, 8 de agosto de 1974. Em 8 de agosto de 1974, o 37º presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, anunciou sua renúncia devido ao escândalo de Watergate. Nixon continua sendo o único presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo até hoje. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. À luz da renúncia, o vice-presidente Gerald R. Ford subiu à presidência no dia seguinte e se tornou o 38º presidente dos Estados Unidos. Mais tarde, o presidente Ford perdoaria Nixon, impedindo que o ex-presidente fosse processado por qualquer acusação relacionada ao escândalo de Watergate. Título da bandeira do Morning News, 9 de agosto de 1974. Este artigo descreve a renúncia do presidente Richard Milhous Nixon e a tomada de posse do novo presidente, Gerald Ford, em 9 de agosto de 1974. Em um discurso inaugural imediatamente após prestar juramento na Sala Leste da Casa Branca, Ford ofereceu um pacto sem precedentes com meus compatriotas e pediu à nação que me confirmasse como seu presidente com suas orações. Descrevendo seu breve discurso como apenas uma pequena conversa direta entre amigos, prometi-me a verdade, abertura e sinceridade no governo e prometeu à nação e ao mundo uma busca ininterrupta e sincera pela paz. O novo presidente prestou juramento 28 minutos após a renúncia de Nixon entrar em vigor. Tecnicamente, Ford foi o presidente a partir do momento da renúncia de Nixon. O presidente Richard Nixon renuncia, em 8 de agosto de 1974. Richard Nixon anunciou sua decisão sem precedentes de renunciar em um discurso televisionado ao país na noite passada, no qual mencionou Watergate apenas uma vez, mas nunca se referiu ou admitiu culpa pessoal pela capa. Acima. Juramento do presidente Gerald Ford. Gerald R. Ford prestou juramento como presidente às 12h03. Hoje, o chefe de justiça dos Estados Unidos, Warren Van Burger. A Sala Leste, que menos de 3 horas antes havia sido palco da despedida incomum e chorosa do presidente Nixon aos membros de sua equipe, estava lotado dos amigos políticos e pessoais que Ford havia feito no quarto de século que passou na Câmara dos Deputados e nos 8 meses em que atuou como vice-presidente antes ascendendo à presidência. A mudança de hoje marcou a primeira vez que um presidente americano renunciou ao cargo. O palco estava montado para a transferência de poder, como perguntou o chefe de justiça Burger a Ford: "Senhor vice-presidente, você está preparado para prestar juramento como presidente dos Estados Unidos?" O futuro presidente respondeu: "Eu sou, senhor." Ford repetiu o juramento após Burger e Gerald R. Ford: "Juro solenemente que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, da melhor maneira possível, preservarei, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos." A multidão na Sala Leste, membros do gabinete Nixon, líderes do Congresso, velhos amigos da família Ford, aplaudiram. O presidente Ford e sua esposa, Beth, ficaram no estrado sorrindo. Adeus de Richard Nixon. A atmosfera na mansão era muito diferente da que havia sido apenas algumas horas antes. Depois, ficou tenso e choroso quando o ex-presidente Nixon se despediu de seus funcionários e outros funcionários do governo. O juiz Warren Burger jura em Gerald Rua Ford como 38º presidente dos Estados Unidos. 9 de agosto de 1974, Smithsonian Magazine. Nestes 20, o presidente Ford repetiu seu pedido pelas orações da nação, mas não apenas por si mesmo. Antes de fechar, peço novamente suas orações por Richard Nixon e por sua família. Que nosso ex-presidente, que trouxe a paz a milhões, a encontre por si mesmo. Que Deus abençoe e conforte sua maravilhosa esposa e filhas, cujo amor e lealdade serão para sempre um legado brilhante para todos os que carregam os encargos solitários da Casa Branca. O presidente Ford disse que estava absolutamente ciente de que não havia sido eleito presidente pelo país, mas acrescentou: "Se você não me escolheu por votação secreta, também não ganhei cargo por promessas secretas. Não fiz campanha nem pela presidência nem pela vice-presidência. Não me inscrevi em nenhuma plataforma partidária, não sou indevidamente homem e apenas em uma mulher, minha querida esposa, Beth, quando começo o trabalho mais difícil do mundo."
Candidamente, Ford se referiu às feridas infligidas à nação pelos escândalos de Watergate. À medida que ligamos as feridas internas de Watergate, mais dolorosas e mais venenosas que as de guerras estrangeiras, vamos restaurar a regra de ouro em nosso processo político. À medida que ligamos as feridas internas de Watergate, mais dolorosas e mais venenosas que as de guerras estrangeiras, vamos restaurar a regra de ouro em nosso processo político e deixar o amor fraterno purgar nossos corações de suspeita e ódio. Em uma demonstração de simpatia inicial, o Congresso adotou rapidamente uma resolução hoje, dando ao presidente Ford suas garantias de cooperação firme e suas fervorosas esperanças de sucesso no cargo. A resolução foi adotada no Senado por votação por voz, sem debate e dissidência. A Câmara aprovou 328-0 sem debate, mas com aplausos permanentes por seu ex-líder republicano. Então, nos termos simples característicos de Gerald Ford, o homem de Grand Rapids, Michigan, renovou a promessa que havia feito quando assumiu a vice-presidência em 6 de dezembro de 1973. Manter a Constituição, fazer o que é certo, como Deus me dá para ver o direito e fazer o melhor que posso pela América. Deus me ajudando, não vou decepcioná-lo. O presidente Ford falou de seu sincero desejo de paz e amizade. Ele disse, aos povos e governos de todas as nações amigas, espero que isso possa abranger o mundo inteiro, prometo uma busca ininterrupta e sincera por paz. Os Estados Unidos permanecerão fortes e unidos, mas sua força permanecerá dedicada à segurança e saúde de toda a família do homem, bem como a nossa própria preciosa liberdade. Ford prometeu abertura e verdade. Acredito que a verdade é a cola que mantém o governo unido, e não apenas o governo, mas a própria civilização. Esse vínculo, embora tenso, é ininterrupto em casa e no exterior. Em todos os meus atos públicos e privados como seu presidente, espero seguir meus instintos de abertura e sinceridade com total confiança de que a honestidade é sempre a melhor política no final. O endereço de Gerald Ford foi entregue na mesma sala leste, onde o ex-presidente Richard Nixon havia se despedido de seus assessores do gabinete da Casa Branca apenas algumas horas antes. Então o primeiro discurso do presidente Ford terminou. Um novo chefe na Casa Branca. A Bíblia em que a mão de Ford repousava ao prestar juramento foi aberta a Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Dizia-se que Gerald Ford aprendeu esses versículos há muitos anos e frequentemente os diz como uma oração. Eles afirmam: confie no Senhor com todo o seu coração, e não leia para o seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhecê-lo, e ele dirigirá. Em todos os teus caminhos, reconhecê-lo, e ele dirigirá os teus caminhos. O presidente Ford usava um terno escuro, camisa branca e gravata listrada para a cerimônia na sala leste. Havia uma confusão feliz e expectante enquanto a multidão aguardava sua entrada. Secretário de Estado Henry Kissinger e sua esposa, Nancy, ficaram particularmente animados ao conversar com membros do gabinete e outros funcionários do governo. Tudo acabou em alguns momentos. O novo presidente estava no comando. Deixamos orgulhoso hoje de manhã. O presidente Nixon se despediu pessoalmente de membros de seu gabinete, funcionários e outros membros da sala leste da Casa Branca em um endereço incomum e choroso no qual, sem mencionar Watergate, ele disse que a adversidade não era o fim, mas um novo começo e afirmou que deixamos orgulho. Richard Nixon se despede de seu gabinete, assessores e funcionários da Casa Branca, em 9 de agosto de 1974. O presidente Gerald Ford acompanhou Richard Nixon e sua família a um helicóptero, que levou os Nixons da Casa Branca para a base da Força Aérea Andrews, nas proximidades de Maryland, para o voo para a casa de Nixon em San Clemente. Antes de chegar lá, o manto da presidência havia passado para Gerald Ford, e Richard Nixon não era mais o presidente executivo, mas apenas um cidadão americano. O presidente acidental Gerald Ford foi o primeiro presidente a prestar juramento na Casa Branca desde Harry S. Truman conseguiu a presidência com a morte do presidente Franklin D. Roosevelt em 1945. Ford, que é vice-presidente há apenas 8 meses, prometeu uma transição suave e ordenada em um espírito de cooperação com o Congresso, uma continuação da política externa do presidente Richard Nixon e um rápido começo de sérios problemas domésticos.
Sua voz tremia de emoção ao conhecer o público em seu quintal suburbano na noite passada. Gerald Ford disse que seu objetivo como presidente seria o melhor para a América e o mundo. Ford era solene e carrancudo ao falar informalmente com uma pequena multidão de vizinhos e visitantes aplaudindo com entusiasmo em frente à sua casa em Alexandria, Virgínia. Acho que esse é um dos períodos mais difíceis e tristes e um dos incidentes mais tristes que já testemunhei, disse Ford sobre o discurso do presidente. Acho que o presidente fez um dos maiores sacrifícios pessoais pelo país e uma das melhores decisões pessoais em nome de todos nós, como americanos, por sua decisão de renunciar como presidente dos Estados Unidos. Acho que o presidente fez um dos maiores sacrifícios pessoais pelo país e uma das melhores decisões pessoais em nome de todos nós, como americanos, por sua decisão de renunciar como presidente dos Estados Unidos. O Nixon em apuros agora privado da proteção de seu escritório. O próprio Richard Nixon enfrenta a possibilidade de processo em conexão com escândalos que já levaram à acusação ou condenação de pelo menos 16 ex-membros de sua administração e organização de campanha, incluindo seu ex-vice-presidente, Spiro T. Agnew e 4 oficiais de gabinete. Houve críticas imediatas dos membros do Congresso ao fracasso do presidente Richard Nixon em admitir sua própria culpa e a sua afirmação de que ele estava renunciando porque o caso Watergate o privou de uma base política eficaz na Câmara e no Senado. Vários membros do Congresso disseram que antes que o endereço da noite passada seja aceitável, a renúncia do presidente deve ser acompanhada de alguma declaração de sua própria culpa. Na ausência de tal admissão, alguns membros do Congresso sugeriram prosseguir com o impeachment de Nixon. No entanto, isso geralmente era considerado apenas uma pequena possibilidade. Alguns líderes do Congresso se opõem ao passo. A decisão do presidente Richard Nixon de se afastar levou ele e o país ao fim do longo e torturado período que começou nas primeiras horas de 17 de junho de 1972, quando 5 ladrões foram capturados nos escritórios de Watergate do Comitê Nacional Democrata. O escândalo de Watergate, como Richard Nixon renunciou. O caso Watergate se espalhou para incluir uma ampla avaliação dos crimes por pessoas próximas ao presidente, à medida que as investigações revelavam perjúrio, espionagem política e sabotagem, a existência de um esquadrão secreto de investigadores na Casa Branca, recompensas e subversão de agências federais. Os detalhes foram divulgados nas fitas secretas do presidente, nas audiências do Senado em Watergate, nos processos judiciais e no processo de impeachment contra o presidente. No momento, Nixon chegou ao fim da trilha e disse à nação na noite passada: "Renunciarei à presidência." Uma alegria sustentada surgiu de uma multidão jubilosa de várias centenas de pessoas reunidas no Lafayette Park, do outro lado da Rua da Casa Branca. A renúncia do presidente atingiu o clímax em um período extraordinário de 3 dias, no qual se tornou cada vez mais aparente que a renúncia era inevitável. Presidente Harry S. Truman dos Estados Unidos bombardeou o Japão em agosto de 1945. Branca. A renúncia do presidente atingiu o clímax em um período extraordinário de 3 dias, no qual se tornou cada vez mais aparente que a renúncia era inevitável. Presidente Harry S. Truman dos Estados Unidos bombardeou o Japão em agosto de 1945. A pressão começou a aumentar na noite de segunda-feira com o lançamento de transcrições de 3 conversas presidenciais mostrando que Nixon estava envolvido quase desde o início no encobrimento de Watergate. Uma onda de indignação varreu o Congresso, exterminando o apoio remanescente do presidente Nixon e tornando seu impeachment e convicção por maiorias esmagadoras uma certeza virtual. As demandas pela expulsão do presidente Richard Nixon foram ouvidas por todos os lados. Depois de 3 dias de incerteza e boato, finalmente me decidi. Ontem à noite, liguei para os líderes do Congresso para lhes dizer o que ele faria. Um pouco mais tarde, contei à nação sua decisão em um discurso televisionado de 16 minutos. Renúncia do presidente Richard Nixon. Renunciarei à presidência a partir do meio-dia de amanhã, disse Nixon. O vice-presidente Ford será empossado nessa hora neste escritório. O presidente foi composto durante todo o discurso, mas parecia estar fazendo um esforço para controlar suas emoções. Ele sorriu brevemente no início e 1 ou 2 vezes novamente. Perto do fim, quando ele falou do meu legado para você, para o nosso país, quando deixo a presidência, ele piscou várias vezes. Nos escândalos de Watergate, Nixon disse:
Concluí que, devido à questão de Watergate, talvez eu não tenha o apoio do Congresso que consideraria necessário para apoiar as decisões muito difíceis e desempenhar as funções de esse escritório da maneira que os interesses da nação exigiriam. O presidente mais próximo que Nixon chegou a conceder seu próprio envolvimento foi sua afirmação de que, se alguns dos meus julgamentos estavam errados, e alguns estavam errados, eles foram feitos no que eu acreditava na época ser o melhor interesse da nação. Lamento por quaisquer lesões que possam ter ocorrido. Uma bandeira dos Estados Unidos da América, um splash. Além da falta de uma base política suficientemente forte no Congresso para justificar sua luta contínua contra o impeachment, Nixon deu apenas mais um motivo para sua decisão de renunciar. Ele disse: os Estados Unidos precisam de um presidente em período integral e de um Congresso em período integral, principalmente neste momento com os problemas que... Ele disse: os Estados Unidos precisam de um presidente em período integral e de um Congresso em período integral, principalmente neste momento com os problemas que enfrentamos em casa e no exterior. Continuar lutando nos próximos meses por minha reivindicação pessoal absorveria quase totalmente o tempo e a atenção do presidente do Congresso em um período em que todo o nosso foco deveria estar nas grandes questões de paz no exterior e prosperidade sem inflação em casa. Nixon deixou claro que gostaria de continuar lutando. Eu nunca fui desistente, ele disse quase veementemente. Sair do cargo antes que meu mandato seja concluído é repugnante para todos os instintos do meu corpo. Mas, como presidente, devo colocar o interesse da América em primeiro lugar, disse. O restante do discurso do presidente foi dedicado aos elogios do vice-presidente Ford, um apelo para que os Estados Unidos se unam por trás de seu novo presidente e o recital de suas próprias realizações no campo da política externa. Finalmente, o presidente Richard Nixon fechou com uma oração: que a graça de Deus esteja com você em todos os dias à frente. A adesão do vice-presidente Gerald R. Ford. A adesão do vice-presidente Gerald R. Ford para a presidência marca a primeira vez que os Estados Unidos da América tiveram um presidente que não foi escolhido em uma eleição nacional como presidente ou vice-presidente. A mesma condição será a do vice-presidente que o presidente Ford deverá selecionar em breve. Em suas breves observações ontem à noite fora de sua casa em Alexandria, Virgínia, o presidente Ford enfatizou sua determinação em cooperar com o Congresso para resolver problemas domésticos e estendeu um ramo de oliveira aos democratas, dizendo de maneira calma e discreta: tive muita sorte em minha vida em cargos públicos por ter tido muitos adversários na arena do Congresso, mas não acho que tenha um único inimigo no Congresso. Acho que posso começar amanhã trabalhando com democratas e republicanos na Câmara dos Deputados e no Senado nos sérios problemas que temos em casa. O espírito de cooperação que acho que será demonstrado entre o Congresso e o presidente será benéfico para o país e para o mundo. Prometo meu melhor esforço em cooperação, liderança e dedicação ao que é bom para a América e bom para o mundo. Elogiei o secretário de Estado Henry Kissinger como um homem muito grande, que ajudou a construir os blocos de paz sob o presidente Nixon. Anunciando que Kissinger continuará a chefiar o Departamento de Estado, presidente Gerald R. Ford disse que continuaria as políticas externas elaboradas pelo secretário de Estado. O discurso do presidente Richard Nixon na noite passada terminou em um dia em que, embora não houvesse anúncio formal, foi dado como certo que, após 2 anos de insistência em que ele não renunciaria, ele estava realmente prestes a dar exatamente esse passo sem precedentes. Nixon se encontrou com Alexander M. Haig Jr., seu chefe de gabinete, ontem de manhã. Às 11 horas da manhã, o presidente convocou o vice-presidente Ford para uma conversa particular de 70 minutos no escritório oval. Gerald Ford foi informado de que estava prestes a se tornar presidente. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. No entanto, em 8 de setembro de 1974, um mês após sua renúncia, o presidente Ford concedeu um perdão total, gratuito e incondicional a Nixon.